tá? Porque se eu enxergar a Bíblia como o único livro sagrado que conta toda a história da humanidade, a primeira coisa que eu tenho que ignorar é os textos sumérios, que datam de 10 mil anos antes da história do Taná. E lá nos mitos sumérios fala dos Elohims, que visitaram a nossa terra e atribui-se a ele a criação do homem. Eu tenho que já quebrar isso aí. Elas estão no museu lá, para quem quiser examinar. Tá? Olha só que interessante. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'eretz haaretz tohu vavohu. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas esse Deus, ele é plural. Elohim é um plural. Tá? Sefirá, Sefirot. Elohim, Elohim, Elohim. É um plural. Então, se entende que existiu um concílio de deuses que criaram. Os cabalistas vão dizer que foram as Sefirot, as manifestações do divino, porque Deus, ele tem 72 nomes. Mas se eu pego o livro de Jó e eu leio a história de Jó, Rachatã se apresenta diante de Deus e ele está reunido, na tradução, com outros deuses. Ele está reunido com esses outros deuses, tratando de algum assunto. E o Shaitan, que é o questionador, porque o judaísmo não acredita na figura do diabo como um punidor, tá? Tanto que é o Shaitan, Shaitan. Traz para Satã. Isso, Shaitan do hebraico é opositor, que nós falamos Satã. Daqui a pouco eu posso falar um pouquinho que isso aí deriva lá de quando os judeus viveram com os persas e tiveram contato com o zoroastrismo. Isso é trazido muito forte quando existe o período de Constantinopla e precisa se estabelecer a questão de se tu for bonzinho, tu tem uma recompensa. Se tu for ruinzinho, tu vai ter uma punição política. Mas vamos lá. O zoroastrismo, né? Sim, o zoroastrismo persa. É a religião de Farrukh Bulsara. Isso mesmo, olha aí. Fred Mercury. O homem tá muito afiado. Olha aqui, pô. Foi o number one aqui no Brasil. Não acho que não é não. Pô. Ele é que nem os fãs da Taylor Swift. Então, galera, aqui, ó, quando... olha aí, ó, agora onde é que eu tava falando, mano? Aí tu me quebra. Caralho, não pode ver essas quebra. coisas. Eu tenho que trazer meus caderninhos para anotar os pontos, porque a TDAH vai longe, vamos lá. Quer mais? Quero. Então, o que acontece? Se tem esse dentro da explicação cabalista, foram as manifestações de 72 nomes do divino. Por que os cabalistas falam isso? Por causa do verbo bará. O verbo bará do hebraico é criar, mas ele cria da onde? Tudo que se cria de uma matéria. Porém, Deus, ele é o único Elohim, tá? E quando eu falo Deus, pessoal, não estou me referindo ao aspecto cristão ou judaico de Deus. Eu estou me referindo ao aspecto da energia da criação que criou todas as coisas partindo do nada. E Bará fala aquele que cria a partir do nada. É o verbo que se utiliza para o que cria a partir do nada, tá? Então, ele fala disso. Então, se diz que foram Elohims, foram conselhos. Mas, Fabrício, aí tu deve estar se perguntando, mas por que o pessoal fala tudo de Deus? Por que Lilu e Lilith, que em certos contrapontos era uma energia que podia se manifestar como masculina, como feminina, tudo foi misturado? Porque quando se escreveu o Tanar e foi se traduzido para o português, depois que se estabeleceu o patriarcado e se estabeleceu a ordem aos israelitas de adorarem um único Deus, nessa tradução se traduziu tudo como Deus. Mas se tu pegar religiões comparadas, tá? Você entende que existe um panteão de deuses, que existe uma epopeia com vários deuses contando uma história. E a primeira vez que as pessoas pensam que Lilith ela aparece ali como eu falei, no alfabeto de Benzerá, e não é. Quando você vai encontrar Lilith, sabe aonde? No mito de Gilgamesh. Sabe o rei Gilgamesh, o grande rei, que era um semideus? Então, conta o mito que ele era um filho de um Lilu, de um demônio, de um espírito do deserto, tá? E aí eu pergunto, vamos lá, mas esse negócio que Lilith, o homem não pode cultuar Lilith? Mas espera aí, eram só as mulheres que ofereciam
ofertas para apaziguar os Lilus, apaziguar Lilith, na Mesopotâmia não, era todo o povo. Entenda o seguinte, que cada grupo mesopotâmico daquela região, ele cultuava um deus, ele venerava esse deus. Por que tu acha que quando... Tem alguma ligação isso com a morte dos primogênitos lá no Egito? Vamos já chegar nessa parte, interessante isso aí. Mas olha só que legal. Galera, eu vou ser excomungado hoje. Ah, não tem problema, já eu tava cantando aqui Biafra, porra. Então vamos lá. Quando você lê a Bíblia, e para quem não sabe, eu tenho uma formação em ciência teológica, tá? Quando você lê, você ouve Deus chamar Abraão. E ele fala assim, Abraão, eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, eu sou o Deus dos teus pais. Mas, pô, quem que eram os pais de Abraão? Abraão veio da onde? Pô, ele veio de uma tal de Ur, dos caldeus. Caldeia. Região da onde? Mesopotâmia. Que bebeu da onde? Dos sumérios. Politeísmo puro. O pai dos israelitas era um idólatra. Ele cultuava vários deuses, tá ligado? Ele cultuava vários deuses. E olha só que interessante. Ele chama essa deidade, isso aí meu rabino pode explanar muito mais a fundo, eu vou dar só uma pincelada. Ele chama essa deidade de El Shaddai. El Shaddai. O Shaddai. Né? O pessoal fala assim, poxa, El Shaddai. Mas Shaddai, da palavra Shaddai, vem a palavra Shed e Shedim. Shedim se remete a demônios. Deus, El, Deus. Shedim, demônios, Deus dos demônios. Por que demônios? Porque ele tinha um poder sobre o demônio? Não. Porque ele criou, porque tudo emanou dele. Mas a palavra Shet, ela remete, sabe ao quê? É um plural dual. Entendeu? Shet é um plural dual. Você pode pensar isso, eu tenho um vídeo, para quem quiser entender um pouco mais, tem um vídeo lá no Instagram que eu falo, talvez Deus seja uma mulher. É só ir lá no Instagram e procurar esse vídeo, você vai entender melhor. Shet é seios. Seios. Então, El Shaddai, da raiz El Shet, ou seja, o Feminino. Deus que amamenta. Então, pode ser um Deus masculino ou feminino, ou um Deus que se apresenta, porque Deus não tem sexo, se apresenta com uma energia acolhedora, coluna da esquerda da Cabala, tá? Acolhedora, e Abraão se identifica porque era do culto tradicional deles. E também pode ser uma referência a Asherah, a deusa que foi apagada. E quem apagou esse nome? O rei Josias. Está lá na Bíblia. Ele manda derrubar todos os altares a todos os outros deuses, estabelece o culto monoteísta e o patriarcado.